tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de História. Hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre a Proclamação da República. Vamos lá, ó. Muitos foram os fatores que levaram o Império a perder o apoio das suas bases econômicas, tá? Tanto as militares quanto as sociais. No lado dos grupos conservadores, a gente tinha vários atritos aí com a Igreja Católica e também teve a perda do apoio político dos grandes fazendeiros por conta da abolição da escravatura, né? Que ocorreu lá em 1888. Não teve indenização aí para os proprietários dos escravos, então estava todo mundo ali desesperado e estavam as condições perfeitas para um golpe, né? Então, Marechal Deodoro aproveitou que estava tendo uma festa lá na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que foi promovida pelo imperador, né? Então, já que estava tendo festa, a monarquia lá pensando que eles estavam seguros, os militares se reuniram e articularam o golpe. Na capital brasileira, que era o Rio de Janeiro naquela época, né? Em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar que derrubou a monarquia e instaurou a República do Brasil. No mesmo dia, o governo provisório foi de Marechal Deodoro da Fonseca, né? E ele assumiu aí a presidência da República do Brasil. Beleza? No dia 19 de novembro de 1889, né, foi criada a primeira bandeira ali do período republicano. Mas depois de 4 dias teve revolta por parte dos cariocas, tá? Que não aceitavam a ideia de que a bandeira do Brasil seria uma cópia da dos Estados Unidos, como a gente vai ver. Então, foi planejada uma nova bandeira lá em 1889, que foi inspirada já na bandeira que era do Império, tá? Mas tinha uma palavra lá, né? Positivista, que é a que a gente tem até hoje, que é ordem e progresso no lugar da coroa. Então, ó, aqui foram as 3 primeiras bandeiras do Brasil. Essa primeira foi do Reino Unido, do Reino do Brasil, desculpa, que foi de 1816 até 1824. Depois a gente tem a bandeira do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, que também era do Império, que foi de 1822 até 1889. Depois também tinha essa bandeira aí, que era do pavilhão pessoal dos príncipes reais, só eles usavam, que tinha o brasão, mas é parecida com a que a gente tem hoje, tá? Foi usada aí até 1889. Depois lá, que teve a revolta, né? Porque foi essa bandeira aqui que foi literalmente inspirada nos Estados Unidos, tá? Os cariocas não gostaram. Então, a gente fez essa bandeira aqui, que é a que a gente usa até hoje, só que foram mudando ao longo dos tempos a quantidade de estrelas que representam os nossos estados. Então, a que a gente usa hoje são as 27 estrelas, que são os 26 estados e o Distrito Federal, mas mantemos as cores que simbolizam, né, as nossas riquezas e a divisa positivista, que é ordem e progresso, tá bom? Essa é a bandeira que a gente utiliza hoje. Já sabendo como foi a proclamação da República, então vamos saber como foi que se dividiu aí as repúblicas, tá? A gente tem o período da República Velha, que foi de 889 até 1930. Foi o período da história brasileira, né, que foi da proclamação da República até a Revolução, que ocorreu lá em 1930. A gente chama esse período de República da Espada, né, dividido em República da Espada e República Oligárquica. Vamos saber mais um pouquinho sobre cada uma delas, tá? A República da Espada recebeu esse nome, né, porque o Brasil era governado por 2 presidentes militares. O primeiro foi Deodoro da Fonseca e depois foi Floriano Peixoto, tá? Foi entre 1889 até 1894. Marechal Deodoro, ele organizou e garantiu, né, que seria feita essa transição da monarquia para a república. E a primeira medida que ele adotou foi convocar uma assembleia para poder elaborar a Constituição. Então, em 24 de fevereiro de 1891, a gente começou a viver sobre a primeira Constituição republicana. Então, quais foram aí as características dessa nova Constituição? A gente teve a mudança de nome do país, tá? Que foi chamado de Estados Unidos do Brasil, por isso a bandeira parecida com a dos Estados Unidos, tá? A gente estabeleceu a República Federativa, que naquela época tinha 20 estados, e a gente dividiu a República em 3 poderes que a gente usa até hoje, né? Que são executivo, legislativo e judiciário, tá? A gente ainda teve a criação do sistema eleitoral. Era assim, o voto era aberto, tá? Não era o voto secreto, só que
As mulheres não podiam votar, os menores de 21 anos também não podiam, e os mendigos analfabetos, os soldados e os padres também não podiam votar. Então, era um grupinho seleto ali de homens que votavam nessa época, tá? Outro ponto importante foi em relação à economia, tá? Naquela época, o ministro da Fazenda era Rui Barbosa e ele queria modernizar o país. Então, ele adotou medidas que começaram a aumentar a inflação. Então, teve um aumento dos preços exacerbado. Então, a gente conheceu essa política como encilhamento, que foi o aumento dos preços e o aumento da inflação ali naquela época. No dia 2 de novembro, o Congresso aprovou a Lei das Responsabilidades. Então, o presidente tinha poderes restringidos. Então, Deodoro ficou chateado, né, com aquilo. Como é que ia restringir os poderes do presidente, meu filho? Deu um golpe. E aí foi lá e, fechou o Congresso. Prendeu o deputado, prendeu o senador, fez um manifesto lá na nação se justificando. Só que ele já estava velho, então ele foi pressionado pelos seus apoiadores e acabou renunciando ao cargo lá em 23 de novembro de 1891. Com a renúncia de Marechal Deodoro, o governo passou para as mãos de Marechal Floriano Peixoto. Ele consolidou a República e manteve bem forte o executivo. Foi centralizado e bem autoritário. E submeteu todos os outros poderes à sua pessoa, né? Todo mundo passava por ele era o chefão. E a força também era do exército. Então, ninguém mexia com ele. Só que não teve jeito. Teve protesto, teve rebelião e todo mundo queria que Floriano continuasse no poder, só que teve eleição e ele entregou o cargo a Prudente de Moraes, que era membro da oligarquia ali, cafoeira paulista, tá? A oligarquia, nesse sentido, quer dizer que o poder ia ser exercido, né, por um pequeno grupo de pessoas que pertenciam ao mesmo partido naquele caso, tá? Então, Prudente de Moraes era da oligarquia cafeeira paulista. Com a saída de Floriano Peixoto, né, e a eleição de Prudente de Moraes, a gente sai da República das Espadas e passa para a República Oligárquica, tá? Que era sempre comandado pelo mesmo grupo político, que era sustentado pelo sistema que a gente conhece como coronelismo, tá? Porque os coronéis possuíam dentro de suas propriedades, né, grandes açudes de água. Então, eles tinham grande poder sobre todo mundo. Eles controlavam o sistema eleitoral e os cargos públicos. Nas eleições, a maioria dos eleitores já tinha quem votar, porque o voto não era secreto e os coronéis tinham todo o controle sobre os eleitores. Então, esse tipo de política ficou conhecida como voto de cabresto, porque todo mundo era obrigado a votar no coronel. Essa república oligárquica ela ficou conhecida como República do Café com Leite, porque os estados que tinham maior peso político era São Paulo, que era o grande produtor de café, e Minas Gerais, que era produtor de gado, leiteiro, né? Então, quem tinha mais poder e mais influência em um desses dois estados ficava se revezando no poder durante todo esse período. Por isso que ficou conhecida como República do Café com Leite, tá? Nesse tempo ali da República Velha, teve muitos conflitos. Então, teve muitas guerrinhas aqui entre os nossos estados, né? Teve muitas rebeliões também, gente que era contra o governo. O primeiro conflito que a gente vai falar aqui é um bem conhecido, que é o cangaço. Surgiu no sertão nordestino lá em torno de 1880 e as pessoas estavam cansadas da situação que elas viviam, porque faltava água, a terra não era deles, era dos coronéis, então os coronéis eram muito cruéis e viviam no regime de semi-escravidão. Os cangaceiros eles eram chamados de jagunços e também não gostavam da imposição dos coronéis. Então, eles partiam em grandes grupos pelo sertão de vários estados nordestinos. Então, eles saqueavam vilas e fazendas e saíam espalhando lá a morte e o medo. Nos vilarejos, as pessoas achavam que os cangaceiros eram os heróis, porque eles traziam comidas e remédios para a população e saqueavam as grandes fazendas, né? Então, eles até hoje são vistos como heróis, tá? Aqui a gente tem a foto do bando de Lampião, que é o mais conhecido, né, do cangaço nordestino. A revolta da vacina
ocorreu lá no projeto de reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, né? Foi no governo de Rodrigues Alves e não levava em conta os interesses da população mais carente. Começaram a demolir os cortiços no centro da cidade, desalojou famílias e os trabalhadores não estavam mais próximos dos seus locais de trabalho. E também destruiu espaços tradicionais da população. Isso fez com que os aluguéis aumentassem muito. Então o clima estava muito tenso e Oswaldo Cruz, que na época era responsável pela saúde pública, disse que a vacina ia ser obrigatória. E o povo viu nessa atitude uma maneira de demonstrar revolta e falou: a vacina vai ser obrigatória, mas eu não vou me vacinar. E fez um movimento ali contra a vacinação, porque não eram informados, eles não eram informados sobre os efeitos da vacina, não sabiam que era positivo, tá? Só chegou e disse: não, eu vou vacinar você e acabou. Então, a principal razão dessa revolta aí da vacina foi por causa das condições de miséria que as elites impunham aí sobre a população, beleza? Aqui a gente tem uma imagem muito conhecida aqui da revolta da vacina lá no Rio de Janeiro, tá? Não tem muitas fotos. Aqui a gente tem essa imagem que ficou icônica, lançada no jornal, da época, que é a população carente e os médicos, né, o pessoal da saúde querendo vacinar à força e espalhando a desinformação e não a informação, como as pessoas queriam naquela época, né? A terceira revolta que a gente vai comentar aqui é a Guerra de Canudos, que durou de 1896 a 1897, tá? Com o processo de modernização lá no final do século XIX, ele atingiu de forma diferenciada várias regiões do Brasil. Naquela época, a decadência do Nordeste se acentuou por causa da crise econômica. Então, os nordestinos sentiram-se abandonados, não tinham trabalho nem lugar para ficar. Lá em Canudos, que é um arraial no interior da Bahia, o líder religioso, Antônio Conselheiro, juntou milhares de seus seguidores e começou a alarmar os fazendeiros, o clero e as autoridades, porque tinha muita gente. Então, ele foi considerado perigoso, né? Foi considerado um monarquista pelos representantes do governo. E eles começaram a mandar forças, começaram a mandar exércitos para a região de Canudos. Teve muita resistência e Canudos foi completamente destruído pelos governantes da época. A cidade de Canudos, a cidade principal, não existe mais. Tá enterrada, né? Lá no lago. Hoje a cidade de Canudos existe, mas é em outra parte, né? Ali na mesma região. Aqui tem uma foto da época, tá? E por fim a gente tem a Guerra do Contestado, que foi de 1912 até 1914. Foi aqui no sul. É uma região que era reivindicada por Santa Catarina e pelo Paraná, tá? A população pobre também desses estados sofreu com a modernização e teve a construção da estrada de ferro, que era Brazilian Highway, que ia ligar São Paulo até Rio Grande do Sul. Isso aí ia expulsando a construção da estrada e expulsando os pequenos poceiros de terra, né, que viviam ali da agricultura e da subsistência. Então, aproveitando dessa situação, os latifundiários ficavam o quê? Aumentando suas propriedades e rompia a relação de troca de favores, né, entre aqueles trabalhadores e os grandes latifundiários. Então, os seguidores do monge João Maria, que morava ali pelaquela região, né, foram tratados com violência pelos poderes. Eram considerados também fanáticos monarquistas e que estavam conspirando contra a República. Esse pessoal resistiu quase 4 anos, mas o exército usou de aviões para poder bombardear aquele pessoal ali e acabou com a guerra ali do Contestado, em 1914. Aqui na foto a gente consegue ver a região, tá? Aqui seria a Brazilian Highway, né, que ligaria São Paulo até o Rio Grande do Sul, aqui é a Uruguaiana e Porto Alegre, aqui passando aqui por Santa Catarina, tá? E a Guerra do Contestado foi aqui por essa região, beleza? A gente também tem a revolta de 1924 e a Coluna Prestes. Os tenentes, eles escolheram São Paulo como sendo o núcleo da nova rebelião. E, tomados quase de surpresa, 700 mil habitantes da cidade ficaram ali no meio do fogo, né? Perdidos, porque tinha os tenentes nos principais pontos da cidade, tinha as forças governistas também.
Então, em 27 de julho, eles abandonaram a cidade com mais de 3.000 soldados, que foram marchando em direção ao Paraná, onde eles iam se encontrar lá com uma coluna de rebeldes que vinham do sul. E aí começou a famosa Coluna Prestes, que eles queriam derrubar o governo do presidente Arthur Bernardes, provocando a revolução. Luiz Carlos Prestes e João Alberto, eles organizaram então a coluna militar e saíram percorrendo aí 11 estados, percorreram aí 25.000 quilômetros para tentar derrubar o governo. Durante esse período, essa coluna ganhou muitos adeptos, mas também muitos inimigos. E o objetivo de derrubar o governo, então, não foi alcançado. Em fevereiro de 1927, esses membros da coluna se exilaram lá na Bolívia e permaneceram naquele país até prestes se exilar na Rússia. Então, a gente vê que tiveram muitas revoltas aí, muitas pequenas guerras para tentar derrubar a República e se estendeu aí até 1927. Lembrando que na apostila vocês também podem conferir a lista com todos os presidentes do Brasil nessa época aí da República Velha, tranquilo? Não esqueçam de mandar as atividades aí para o meu WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, podem mandar também. Até a próxima!